Boa tarde, turma do 6º ano da Escola Lucimar Mendes. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje é segunda-feira e nós vamos aprender um conteúdo novo. Nossa, finalmente a gente mudou de capítulo, hein? Pois é, vamos ver um conteúdo novo muito interessante, que é formas geométricas e espaciais. Isso! Então vamos lá, né? Vamos começar. Vamos para as noções um pouco mais básicas. Vamos falar primeiro de primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. Vamos ver cada uma dessas coisas. Bom, talvez você já tenha visto aí nos videogames, né, em algum filme, né, essas situações. O que é uma coisa em uma dimensão, em 1D? Que é? Bom, uma coisa em uma dimensão são apenas linhas, certo? Não tem volume e não tem área definida, são linhas. Podem ser linhas fechadas ou linhas abertas, certo? Isso são objetos em uma dimensão. Agora, quando a gente começa a entrar na segunda dimensão, o que acontece? Os objetos começam a ganhar uma forma, né? No caso, uma área, ok? Uma área. Tem uma área. Coisas em duas dimensões são coisas planas. Planas, certo? Mas que possuem uma área, por exemplo, o quadrado, o triângulo, certo? O círculo, quando ele está preenchido, são figuras que possuem uma área, portanto, tem duas dimensões. Tem essa dimensão e essa dimensão, não é? A dimensão x e a dimensão y, como a gente chama na matemática. Agora, quando a gente começa a entrar na terceira dimensão, o que acontece? Os objetos que tinham área, somente área, passam a ganhar o quê? Volume. Isso, volume, ok? Então, a gente divide esse conteúdo basicamente em duas coisas, em regiões planas e sólidos geométricos. A gente nem estuda muito a primeira dimensão, as linhas não, por enquanto, certo? Algumas, depois a gente vai estudando mais as linhas no sentido de ver vetores, essas coisas. Então, tudo que está na segunda dimensão são regiões planas, não é? Regiões planas. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês, ainda com carinha feliz, olha. Essa figura aqui, eu tenho certeza que vocês conhecem, é o triângulo. É diferente, ó, de uma pirâmide, certo? No caso, o triângulo é uma figura, é uma região plana. É uma figura apenas com duas dimensões. Essa figura só tem duas dimensões, ok? O quadrado, ok? Não o cubo, o quadrado, certo? Também tem duas dimensões. Ó, ainda dá tchau aí. Aqui a gente tem um corpo, né? Uma bola, no caso não é uma bola mesmo, porque não tem volume. É apenas um objeto circular. E um retângulo, né? Olá, sou o retângulo. Pois é, galera. Então, essas são as regiões planas. Essas que têm volume, não é? Eu sempre falava assim para os meus alunos. Pensem numa coisa. O que você pode encher de água não é uma região plana. Por exemplo, um quadrado. Você pode encher isso aqui... Quadrado, né? Cadê o quadrado? Pode encher isso aqui de água? Não. Mas e um cubo? Ou seja, um objeto que tem volume. Como esse aqui, que eu peguei ali da sala dos meninos do infantil. Eu posso encher isso de água? Eu posso encher isso com água. Por quê? Porque ele tem volume. Ele tem um volume dentro dele. Ele não tem só uma dimensão, ele não tem só duas dimensões. Ele tem 3 dimensões, ok? 3 dimensões. Show! Muito bom!
No caso dos objetos que têm volume, né, a gente chama de sólidos geométricos, com verde. Opa, não coube. Geométricos. Muito bom. Então, nós vamos ver basicamente essas figuras a partir de hoje. Vamos aprofundar bastante. E vamos ver também duas coisinhas muito importantes nesse conteúdo, que são os poliedros, que tem aqui do outro lado, e os corpos redondos, que não coube aqui na lousa, mas a gente vai vendo, né, ainda nessa aula. Então, o que são poliedros? Poliedros, galera, o nome significa justamente poli. Poli significa muitos. E edros significa lados, ou seja, muitos lados. Um poliedro é um sólido geométrico que possui vários lados, certo? Por exemplo, o cubo, né? No caso aqui, o cubo, vamos dizer que isso aqui seja um cubo. E na verdade não é uma caixa, dá pra ver que é uma caixa e também é um puff, né? Mas a forma dele é de um cubo. Então, ele tem vários lados? Tem. Tem esse lado aqui, tem esse lado, tem o lado de cima, tem o lado de baixo, certo? Então, tem vários lados. Então, esse exemplo dessa caixa é um poliedro, das caixas em geral, não é? Isso aqui é um poliedro? Não, ele não tem vários lados. Ele é um corpo redondo, que a gente estuda a parte já, certo? Corpo redondo, isso aqui. Show! Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma outra caixa que eu peguei lá também do infantil. Eu acho que eles não vão se incomodar. Ó, tem cheirinho de bebê. Então, que figura geométrica é essa? Ou seja, que sólido geométrico é esse? É um paralelepípedo, né? Isso aqui não é um cubo, certo? Tem volume, mas não é um cubo porque ele é retangular. Um retângulo com volume a gente chama de paralelepípedo, certo? Ok? Show! Então, tanto essa caixa de brinquedos como esse puff são exemplos de poliedros. Tem vários lados. Então, essas três palavrinhas são muito importantes, certo? Face, aresta e vértice. Por quê? Porque todos os poliedros têm face, têm aresta e têm vértice. Vamos lá. Vamos pegar de novo o cubo como exemplo. Onde ficam as faces desse cubo? Onde ficam as faces? As faces são essas regiões aqui, certo? Essas regiões planas. Isso é uma face. Isso é outra face, essa é outra face, ok? E o que é aresta? O que é a aresta? Onde fica a aresta desse cubo? Bom, galera, as arestas são essas linhas, certo? Ó, isso é uma aresta, essa é outra aresta, essa é uma aresta também, ok? Também é uma aresta. Show? Então, essas são as arestas das figuras com volume, as figuras espaciais. Por último, os vértices. Vamos lá. Onde ficam os vértices dessas figuras? Ó, os vértices são os cantinhos, são as pontas, certo? Isso é um vértice. Isso aqui também é um vértice. Outra pontinha, certo? Outra ponta, ok? Então, vocês entenderam que é face, vértice e aresta, não é mesmo? Vamos lá. Aqui a gente tem uma aresta nesse cubo da figura, não é? Outra aresta, tudo isso aqui são arestas. Os vértices são os pontinhos,
inversa, não é? Em cima, embaixo, do lado, do outro. Perfeito? Perfeito. Vamos agora ver um pouco da relação de Euler. Vamos lá. A relação de Euler, galera, é justamente essa equação aqui. Ok? F mais V igual a A mais 2. Opa, tia! Quem é F, quem é V e quem é A? O 2 eu sei que é 2, né? Mas e essas letras? O que elas são? Bom, galera, F é F de face. V é o V de aresta. V é V de... V é V de aresta, foi ótima. Não, vamos fazer meme comigo. V é o V de vértice, né? E o A é o A de aresta. Então, caso a gente saiba quantas faces e quantos vértices tem uma figura, eu posso descobrir através dessa equação o número de arestas. Vamos ver um exemplo? Aqui tem um exemplo. Calcule o número de arestas da pirâmide de base hexagonal que tem 7 faces e 7 vértices. Ou seja, na questão ele já disse que ele tem 7 faces e tem 7 vértices. Ok? Bom, eu não preciso nem saber o que é uma pirâmide de base hexagonal para fazer esse cálculo e descobrir tranquilamente. É muito simples. Vamos lá. Deixa eu pegar um pincel colorido. Vamos lá. Ele tem quantas faces? 7 faces, não é? Então, eu pego essa equação aqui. Onde é que é a face? Aqui é o F. Eu vou trocar o F, vou trocar por 7, porque eu sei que ele tem 7 faces. Troco por 7. Mais V. Ó, aqui ele diz que tem 7 vértices, né? Então, eu já sei quem é o V. Já sei quem é. Então, eu vou trocar o V por 7 também, certo? Então, eu quero ver, vou trocar por 7. Igual a, ele não diz quem é A aqui, né? Que são as arestas. Na verdade, ele pede para você dizer, né? Quantas arestas tem nessa figura. Mais 2. Pronto, tá aqui minha equação. Tá no ponto de eu descobrir quem é esse A. Quantas são essas arestas? Vamos lá? 7 mais 7 é 14. Igual a mais 2. Não sei quanto é A mais 2, repito. Então, vamos lá deixar o A, não é? Que é a letra dessa equação no primeiro membro. O primeiro membro, galera, é tudo que está antes do sinal de igual, certo? O A está depois do sinal de igual. Depois. Vamos trazer esse A para antes. Já que ele vem para antes, tudo que está junto com ele depois da igualdade tem que vir para antes também, certo? Quem tá junto com o A depois da igualdade? O mais 2. Então, traz o mais 2 também. A mais 2 é igual a... O 14 estava antes, bota o 14 para depois. E tudo que estava junto com o 14 também. Quem está junto com o 14? Ninguém, né? Ele está sozinho, então bota só ele. 14. A mais 2 é igual a 14. Vamos lá, vou continuar aqui. A vai ser igual a 14. Por que eu coloquei A igual a 14? Por quê? Porque, galera, eu vou deixar somente a letra. O meu objetivo é deixar somente a letra antes da igualdade. Antes do sinal de igual. Então, aqui, ó, deixei o A. Somente ele antes do sinal de igual. Quem estava depois do sinal de igual aqui? O 14. Coloquei ele depois. Tá faltando alguém. Tá faltando mais 2. E aí, ele some assim do nada? Não, né? O mais 2 estava antes do sinal de igual, né? Ó, tá antes do sinal de igual. Agora ele vai para depois do sinal de igual. Se ele vai para depois do sinal de igual, ele vai ter que mudar o sinal. Pois é. Qual o sinal dele aqui? Mais. Se ele vai trocar de lado, troca de sinal. Quem é a operação inversa do mais, da soma?
É a subtração, então vai ficar menos 2. A é igual a 14 menos 2. Quanto é 14 menos 2? É 12. Então, A é igual a 12. O número de arestas dessa pirâmide é 12. Ou seja, eu nem conhecia o que era uma pirâmide de base hexagonal e eu descobri quantas arestas ela tem, apenas pela relação de Euler, ok? Ok, então vou colocar aqui, né? A igual a 12. A igual a 12. Show! Vamos lá continuar? Agora, galera, vocês vão ver algumas outras figuras que são muito importantes, que são os prismas. Vamos ver o que é um prisma, certo? Infelizmente, eu não encontrei em nenhum lugar um prisma para mostrar para vocês. Então, vai ter que ser os desenhos do livro mesmo, mas acho que vocês vão entender perfeitamente. Então, abram na página 64, vou mostrar aqui a página para vocês. Página 64. A luz está muito ruim, não está deixando, mas vamos lá. O prisma, gente, é uma figura que ela tem duas faces paralelas. Um prisma é uma figura que tem duas faces paralelas e as outras faces são obrigatoriamente retangulares, certo? Ou seja, o que são duas faces paralelas? O que são duas coisas paralelas? Duas coisas paralelas, gente, são duas coisas que ficam assim, ó. Deixa eu explicar melhor. Ficam assim, uma do ladinho da outra. Assim, ó. Certo? Minha mão esquerda, direita, né? Está paralela à minha mão esquerda. Ok? Então, um prisma tem duas faces paralelas e as outras faces têm que ser retangulares. Vamos lá ver alguns exemplos. Aqui, galera, ó, a gente tem o prisma, está para vocês verem, um prisma de base triangular. A câmera não está querendo focar. Foca, câmera. Mas dá para ver no livro de vocês. Ou seja, prisma de base triangular significa que ele tem dois triângulos assim, paralelos um ao outro, e as outras faces são retângulos, né? Show! A gente também tem o prisma de base quadrada. Vamos lá. Temos aqui também o prisma de base hexagonal, ok? E também tem outro objeto muito importante nos poliedros, que são as pirâmides, gente. As pirâmides. Bom, as pirâmides vocês já conhecem, não é? Só que não existe só um tipo de pirâmide. Existe a pirâmide de base quadrada, ou seja, eu vou fazer uma pirâmide, não é? A base, que é o que fica embaixo, é um quadrado. Mas também tem a pirâmide de base triangular, quando eu coloco um triângulo embaixo. A pirâmide de base hexagonal, olha, a do nosso exemplo. O que é uma pirâmide de base hexagonal? Quando eu coloco um hexágono embaixo, ou seja, um plano de 6 lados e levanto as torres da pirâmide, ok? Então, nós entendemos o que é uma pirâmide, as pirâmides, né? O que são também os poliedros, de forma geral. E vamos agora ver um pouco de corpos redondos. Bom, galera, corpos redondos são corpos que tenham pelo menos um lado que não é plano. Se ele tiver um lado que não é plano, ele é um corpo redondo. Aqui a gente tem a esfera, não é um corpo redondo. Geralmente, galera, os corpos redondos, eles têm a capacidade de rolar, certo? Então, corpo redondo. Outro exemplo, o cone. O cone, aqueles chapéus de aniversário, vocês sabem quais são? Na minha época, toda vida que alguém completava ano, colocava aquele chapéuzinho em todo mundo, nos convidados. Hoje eu não vejo mais isso, eu não sei por quê. Pois é. Então, aquele chapéuzinho de aniversário é um cone, também é um corpo redondo, certo? É um corpo redondo, por quê? Porque ele pode rolar e porque ele tem pelo menos um lado que não é plano. Ou seja, que é redondo, né?
A gente tem também... Cadê o cilindro? Eu peguei um cilindro para vocês, só que agora ele não tá querendo descolar. Ó, essas caixinhas aqui, galera, são cilindros, certo? Então ele tá pregado aqui, mas dá para entender que é um cilindro. Por quê? Porque ele tem uma base aqui embaixo, uma base aqui em cima. Vamos fingir que aqui em cima fosse tampado, né? E ó, essa parte aqui, ó, do lado, ó, estão vendo? Ela não é plana, ela é redonda. Por isso o cilindro também é um corpo redondo. Ok? Muito bom mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma figura aqui que eu posso usar. Então, galera, é isso. Agora vamos ver só mais uma coisinha. Esses objetos, galera, eles têm planificações também. Quando eu vou fazer um cubo, por exemplo, existe também a parte dele que é planificada, certo? Ou seja, se eu desmontar ele todinho, eu vou ter um plano. Essa é a planificação do cubo, certo? Que eu acabei de fazer para vocês. Então, se vocês fazem isso aqui, ó, e montam depois, vocês vão ter um cubo, certo? Essa é a planificação. Essa aqui, ó, é a planificação do paralelepípedo, que a gente também pode montar. E essa aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas eu fiz de lápis, é a planificação do cilindro, certo? Infelizmente eu não vou poder montar, porque esse desenho eu fiz sem muito requisitos, então ele ficou um pouco desproporcional. Se eu montar, ele vai ficar torto. Mas isso aqui eu posso montar tranquilamente. E aí eu vou ter um cubo no final. Só que claro que eu vou ter que colar com cola, não é? Se eu não colar, ele não vai pregar nunca. Ok? Estamos entendidos por hoje. Vamos fazer exercícios. Próxima aula eu dou uma revisão desse conteúdo para vocês ficarem craques. Até a próxima. Tchau, tchau!